Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 31. Cedo na manhã seguinte, Ichigo sentiu algo macio e peludo no rosto, fazendo cócegas. Abriu os olhos e deu um pulo, em choque. Da noite para o dia, uma casa apareceu do nada neste terreno vazio. E não só isso, havia um gato preto deitado bem ao lado de sua bochecha. Esfregando os olhos, Ichigo confirmou que não estava sonhando e olhou para tudo, incrédulo. Miau! Ao ouvir a voz de Ichigo, o gato preto também acordou. Primeiro bocejou e então, sob o olhar chocado de Ichigo, foi pego em seus braços. Gatinho, foi seu dono quem me trouxe para esta casa? Perguntou Ichigo segurando o gato preto. O gato congelou por um momento, depois se livrou dos braços de Ichigo e pulou para baixo. E então, abriu a boca e falou, fui eu quem te trouxe para esta casa. Eu não tenho nenhum mestre. Ao ouvir um gato falando, Ichigo ficou atordoado. O gato está falando. Mas ele se acalmou rapidamente. Afinal, ele já tinha visto Shinigami e Olols. O que era um gato falante comparado a eles? Não, espera que se dane. Isso ainda era loucura demais. Ichigo se levantou imediatamente, apontando para o gato preto, em choque. Como isso é possível? O gato preto, vendo os olhos arregalados de Ichigo, lambeu preguiçosamente a pata dianteira. Por que não seria possível? Naquele momento, Ichigo de repente sentiu que aquele gato lhe parecia familiar. Pensando bem, ele se lembrou de repente. Você é o gato que apareceu no beco naquele dia. Ichigo deixou escapar. Depois de todo esse tempo, você realmente se lembrou? O gato preto ficou um pouco surpreso. Espere um segundo, meu velho disse que foi uma mulher que me trouxe de volta naquele dia, será que? Ichigo de repente teve um pensamento maluco. O gato preto não esperava que Ichigo fosse tão astuto. Quando estava prestes a falar, será que aquela mulher era sua mestra? Ichigo imaginou. O gato preto abriu a boca sem palavras por um momento. Claro que não. Fui eu quem te trouxe de volta. Ela praticamente explodiu com os pelos eriçados. Ichigo olhou para o gato preto com desconfiança. O gato suspirou interiormente pensando, se não fosse o Kizuki estragando tudo, eu não teria que intervir pessoalmente para ganhar a confiança desse garoto. E por que Kizuki não deixou Ishin aparecer? Se Ishin dissesse alguma coisa, esse garoto provavelmente confiaria nele na hora. Embora confuso, o gato realmente não tinha nenhuma intenção maliciosa em relação a Ichigo. Não acredita em mim? Então abra bem os olhos, garoto, disse o gato preto, enquanto a névoa começava a girar em torno de seu corpo. Então, bem na frente de Ichigo, uma linda mulher de pele escura apareceu, completamente nua, com longos cabelos roxos e uma figura alta e impressionante. Ichigo, sendo um jovem, nunca tinha visto algo assim antes. Seu rosto ficou vermelho como uma beterraba enquanto ele cobria os olhos às pressas. Ande logo e vista alguma roupa. Mas mesmo cobrindo os olhos, ele não conseguiu evitar olhar por entre os dedos para admirar a figura de Yoruichi. Se você quiser olhar, olhe direito. Não precisa dar olhares furtivos, disse Yoruichi, completamente imperturbável. O rosto de Ichigo ficou ainda mais vermelho. Que quem quer olhar? Virando as costas, ele correu para encontrar sua mochila, pegou um conjunto de roupas e calças e jogou em Yoruichi. Vista isso. Pegando as roupas, Yoruichi resmungou. Que chatice. Mesmo assim, apesar de suas palavras, ela obedientemente vestiu as roupas. Ao vê-la devidamente vestida, Ichigo finalmente soltou um suspiro de alívio. Como você fez isso? Ichigo perguntou curioso. Essa é minha técnica secreta especial. O quê? Interessado em aprendê-la, Yoruichi provocou, orgulhoso. Quem iria querer aprender algo assim? Ichigo corou furiosamente. Afinal, se transformar daquele jeito significava ficar completamente nu. Ichigo não conseguia se imaginar correndo por aí daquele jeito, sem vergonha nenhuma. Garoto, seja um pouco mais respeitoso, por favor. Eu já salvei sua vida 2 vezes, disse Yoruichi, olhando para ele. Ouvindo isso, Ichigo se acalmou e curvou-se levemente. Obrigado, de verdade, por me salvar 2 vezes. Aliás, qual é o seu nome? Yoruichi. Pode me chamar de Yoruichi, ela respondeu casualmente. Yoruichi, hein? Sou Kurosaki Ichigo. Já que você parece um pouco mais velho que eu, vou te chamar de Yoruichi Nei-san, disse Ichigo educadamente. Ao ouvir isso, a boca de Yoruichi se contraiu levemente. Afinal, em termos de antiguidade, ela era mais ou menos da mesma geração que Ishin, mas ela não se importou. Acenando com a mão, ela disse, me chame do que quiser. A propósito, por que você está sozinho aqui nas montanhas? Se eu não tivesse passado, você poderia ter sido levado por algum animal selvagem, perguntou Yoruichi, fingindo não ter noção. É uma longa história. Tenho meus motivos para ficar aqui, mas, desculpe, não posso dizer, respondeu Ichigo honestamente. Afinal, aquela mulher o havia ajudado 2 vezes. Ele não conseguia mentir. Tudo bem, não vou me intrometer. Você pretende ficar aqui ou ir embora? Perguntou Yoruichi. Ainda tenho coisas para fazer, então ficarei aqui por um tempo. Yoruichi Nei-san, você não precisa se preocupar comigo, disse Ichigo confiante. Não me importo de ficar por aqui se precisar de mim, disse Yoruichi, tentando se aproximar. Está tudo bem, na verdade. Acho que é mais conveniente para mim ficar sozinho, disse Ichigo, cauteloso. Mesmo que ela o tivesse ajudado, ele permaneceu em guarda. Então está bem. Vou passar aqui a noite para ver como você está. Não quero que nada de ruim aconteça, disse Yoruichi. Com isso, ela desapareceu com um chumbo tão rápido que Ichigo nem teve tempo de reagir. Assim que ela saiu, Ichigo exclamou, que velocidade.
Yoru Shinei-san também é uma Shinigami. Ele reconheceu a maneira como ela desapareceu, e com uma velocidade tão assustadora que se ela tivesse atacado, ele nem teria tido tempo de responder. Se eu pudesse me mover tão rápido também. Ishigo pensou com inveja. Mas logo ele deixou de lado seus devaneios, deu um tapa no rosto para se animar, pegou um pouco de comida e retomou o treinamento Bankai daquele dia. Este treinamento continuou por 3 dias. Todas as noites Yoruichi aparecia, carregava Ishigo de volta, tratava seus ferimentos e então dormia por perto. Dessa vez, não em sua forma de gato. Capítulo 32. No entanto, isso deixou Ishigo um pouco estranho, porque nas últimas 2 manhãs ele basicamente tinha sido sufocado por algum sabonete facial. Yoruichi parecia ter herdado alguns hábitos felinos, ela gostava de abraçar coisas enquanto dormia, e Ishigo havia se tornado o enorme travesseiro corporal. Se Ishigo não tivesse dominado a arte da contenção extrema, Yoruichi já teria notado algo estranho nele. Na terceira noite do teste Bankai, a arma na mão de Ishigo se estilhaçou mais uma vez, e seu corpo ficou coberto de inúmeros ferimentos. Se não fosse por Yoruichi usar as pomadas curativas secretas do clã Shien e as técnicas de cura de Kaido todos os dias, teria sido quase impossível para ele continuar. Mas os resultados definitivamente valiam a pena comemorar. Em apenas 3 dias, Ishigo havia ultrapassado o limiar entre o nível de vice-capitão e o de capitão. Sua pressão espiritual havia atingido o nível de um poder espiritual de 3ª classe. Em outras palavras, ele havia alcançado o mesmo nível de Kensei Muguruma. Afinal, sem combate real, esses testes com seu espírito Zanpakuto ainda não apresentavam riscos reais. Mesmo assim, isso foi o suficiente para marcar a conclusão inicial do Bankai. Porque o tio Zangetsu na frente dele também não parecia muito bem. Sua capa preta tinha sido cortada em tiras por Ishigo, e seu cabelo estava desgrenhado. E finalmente Ishigo chegou a uma conclusão. Agora entendi. Tio Zangetsu, na verdade não tem Zangetsu aqui, tem? Ao ouvir as palavras de Ishigo, o tio Zangetsu sorriu com satisfação. Ao ver aquele sorriso, Ishigo soube que estava certo. Murmurou. Se Zangetsu não está aqui, então onde ele está? De repente, Ishigo se lembrou de como sua Zanpakuto havia aparecido pela primeira vez. Ele estendeu a mão direita e puxou para frente, como se estivesse agarrando algo no ar. Saia, Zangetsu. Com um rugido alto, Zangetsu foi puxado para fora do vazio por Ishigo. Eu deveria ter percebido antes. Era exatamente assim que Zangetsu parecia naquela época. Ishigo exclamou com alegria enquanto olhava para a espada em sua mão. O tio Zangetsu olhou para ele calorosamente e disse, Ishigo, você faleceu. Agora finalmente posso lhe dizer meu verdadeiro nome. Ishigo olhou para ele ansiosamente, mas antes que o tio Zangetsu pudesse abrir a boca, Ishigo vestido de branco, que estava sentado no topo da montanha o tempo todo, de repente desceu e ficou ao lado do tio Zangetsu. Espere. Seu teste acabou, mas o meu nem começou. O tio Zangetsu olhou para o Ishigo branco e disse, então vou deixar isso com você. Com isso, ele voltou para o topo da montanha e sentou-se. O Ishigo branco deu um sorriso frio para Ishigo. Agora é a minha vez. Mas antes do teste começar, vamos cuidar desses seus ferimentos. Dizendo isso, ele ergueu um dedo em direção a Ishigo, e num instante todos os ferimentos de Ishigo foram curados. O custo? Apenas uma pontinha de pressão espiritual. Mesmo em seu estado de completa exaustão, Ishigo sentiu apenas um pouquinho de esgotamento, quase como uma recuperação gratuita. O que é isso? Ishigo olhou em choque. Qual é a surpresa? Essa é a minha habilidade, declarou Ishigo branco, orgulhoso. Então, Ishigo, eu não sou como ele. Meu teste é ver se você consegue suportar todo o meu poder. Se não conseguir, eu só te darei uma parte, disse ele sério. O que você quer dizer com se eu posso aceitar todo o seu poder? Ishigo perguntou, confuso. Quero dizer isso. Uma máscara de repente se formou sobre o rosto branco de Ishigo, marcada com padrões pretos. Esse poder. Enquanto ele falava, a pressão espiritual em seu corpo aumentava. Até Ishigo, agora com poder espiritual de 3ª classe, sentiu que não conseguia respirar. Mas isso não era o principal. Era a estrutura dessa pressão espiritual e Ishigo sabia disso muito bem. Isso é, poder Hollow? Ishigo ficou atordoado. Então, Ishigo, você consegue aceitar esse poder? Perguntou Ishigo branco, sentindo-se um pouco nervoso. Se esta fosse a versão da história original, ele nunca teria revelado sua verdadeira natureza tão diretamente. Afinal, no original, Ishigo já havia assumido que o tio Zangetsu era seu espírito Zanpakutou, então ele instintivamente desconfiava e até não gostava do Ishigo branco. Mas agora Ishigo era diferente. Ele naturalmente aceitara que sua Zanpakutou tinha 2 aspectos. Então, se era seu próprio poder, por que ele não o desejaria? Eu também posso usar poderes Hollow, disse Ishigo, animado. Essa resposta deixou Ishigo branco estupefato. Este é o poder Hollow, sabia? Você não tem medo, Ishigo? Não está preocupado? Não tem medo de se tornar um Hollow? Ele respondeu com uma enxurrada de perguntas. Que bobagem você está dizendo? Você é minha Zanpakutou, não é? Zanpakutou nunca trai seu mestre. Então, se for esse o caso, por que eu deveria temer me tornar um Hollow? Significa apenas que Hollow é apenas mais uma parte da minha força. Ishigo respondeu com absoluta confiança. Ishigo branco ouviu e riu. Eu realmente subestimei você, Ishigo. Sua capacidade de aceitar as coisas é mais forte do que eu pensava. Ele acenou com a mão e a máscara em seu rosto desapareceu. Certo, isso foi só para mostrar qual é o meu poder, não para você usá-lo ainda. Ainda é cedo demais para isso. Meu teste para você é lutar comigo usando o Bankai e me derrotar. Uma Zanpakutou apareceu na mão branca de Ishigo. Sua cor era exatamente o oposto da do Zangetsu. Se você conseguir me derrotar, eu vou deixar você experimentar o poder Hollow, ele disse, apontando a lâmina para Ishigo. Bem, parece um ótimo negócio, não é?
Ishigo olhou para ele com os olhos brilhando. Perfeito. Preciso pôr as mãos nos poderes Hollow o mais rápido possível. No momento, Ishigo não tinha resistência à ideia de ganhar força. Ele precisava de poder. Somente com força suficiente ele poderia resgatar Rukia da Sociedade das Almas. Você tem fogo dentro de si, Ishigo. Tudo bem, venha para cima de mim. Assim que Ishigo Branco estava prestes a atacar, o tio Zangetsu apareceu de repente na frente dele com Shunpo. Chega por hoje. Não apenas o Ishigo Branco, até o próprio Ishigo parecia um pouco decepcionado. Afinal, ele tinha acabado de ver um novo poder e ficou entusiasmado, só para o momento ser interrompido. Esse tipo de frustração era difícil de engolir, mas o tio Zangetsu e o Ishigo Branco simplesmente desapareceram, deixando apenas Ishigo para trás com um longo e desamparado suspiro. Capítulo 33. Quando Yoruichi chegou, Ishigo estava sentado sozinho na cama, jantando. Vendo Ishigo comendo e sem nenhum ferimento visível, Yoruichi pareceu surpreso. Você terminou seu treinamento Bankai? Ishigo engoliu a comida e balançou a cabeça. Ainda não. Mas então ele fez uma pausa e reagiu de repente. Yoruichi Neezan, como você sabia que eu estava treinando para Bankai? Yoruichi lançou-lhe um olhar exasperado. Você tem treinado sozinho até que seu corpo inteiro esteja coberto de ferimentos. Além de lutar contra a forma manifesta da sua Zanpakuto para alcançar o Bankai, eu realmente não consigo pensar em nenhum outro motivo. Ishigo assentiu em compreensão. Eu vejo. A propósito, Yoruichi Neezan, já que você sabe tanto sobre Shinigami, você deve ser um Shinigami forte, certo? Ishigo perguntou, um pouco curioso. Afinal, na primeira vez que Yoruichi partiu usando Shunpo, ela o assustou muito com sua velocidade. Quem acreditaria que alguém tão rápido era um Shinigami fraco? Sem mencionar que Yoruichi tinha acertado em cheio que ele estava treinando para Bankai. Se ela mesma não tivesse passado por isso, como poderia estar tão certa? Yoruichi suspirou. Eu costumava ser um Shinigami. Agora, ela não sabia como explicar. Tecnicamente falando, Urahara Kizuki e Tessai eram os procurados pela Sociedade das Almas. Ela, Shien Yoruichi, não constava oficialmente em nenhuma ordem de prisão. Afinal, ela era a antiga chefe do clã Shien, uma das 4 grandes casas nobres. Os 46 centrais precisavam mostrar um pouco de dignidade. Sua recusa em retornar à Sociedade das Almas se deu por razões que iam além disso. Ishigo percebeu a hesitação de Yoruichi e sorriu. Se você não pode falar sobre isso, então não precisa. Afinal, ela nunca perguntou o que ele estava fazendo, apenas cuidava discretamente de todo o trabalho de apoio nos bastidores. Não é que eu não possa dizer. Fui incriminado, só isso. Então, saí da Sociedade das Almas. Yoruichi falou casualmente. Entendo. Ishigo não pareceu muito preocupado com isso. Vendo que ele não ia continuar perguntando, Yoruichi também não explicou mais nada. Em vez disso, aproximou-se para aplicar o remédio nele. Mas no momento em que ela o tocou, ela percebeu que não havia feridas. Surpreso, Yoruichi perguntou. Você não se machucou hoje? Ishigo respondeu casualmente. Sim, mas minha Zanpakuto me curou. Ao ouvir isso, Yoruichi franziu a testa ligeiramente pensando. Uma Zanpakuto do tipo cura? Que desperdício para alguém com um poder espiritual tão forte. Ishigo não tinha ideia do que Yoruichi havia entendido mal e sorriu. Obrigada por cuidar de mim nesses últimos dias, Yoruichi Neezan. Não é nada. Aliás, quantos dias faltam para você terminar seu treinamento de Bankai? Perguntou Yoruichi. Conservadoramente, mais uns 3 dias, estimou Ishigo. Mesmo com seu rápido progresso, levaria pelo menos 3 dias para atingir os padrões do Ishigo Branco. Tudo bem. Então em 3 dias eu te ensino Shunpo. Sem esperar por uma resposta, Yoruichi desapareceu com um passo rápido. Foi uma decisão espontânea da parte dela. Afinal, se a Zanpakuto de Ishigo realmente se concentrasse em curar, ele seria mais fraco ofensivamente. Sem compensação em outras áreas, sua habilidade de combate sofreria um duro golpe. Mas tudo isso aconteceu por causa de um mal-entendido. Yoruichi não percebeu que a cura que Ishigo mencionou era, na verdade, uma regeneração em alta velocidade. Claro que Ishigo também não pretendia recusar. A velocidade de Ishigo Branco era rápida, mas ainda não chegava ao nível de Yoruichi. Poder aprender Shunpo com alguém como ela era algo que Ishigo apreciava muito. Afinal, no seu estilo de luta, a velocidade era o fator-chave. Mesmo uma abordagem de força bruta só funciona se você conseguir acertar o golpe. Pelos próximos 3 dias, Yoruichi não apareceu novamente. Enquanto isso, Ishigo gostava muito de suas lutas com o Ishigo Branco. Todo dia era um duelo de Bankai. Como a Bankai de Ishigo tinha um consumo de energia muito baixo, enquanto sua pressão espiritual se mantivesse, ele poderia mantê-la o dia todo sem problemas. No final daqueles 3 dias, Ishigo Branco se apoiou em seu Zangetsu Branco e o elogiou. Como esperado de você, Ishigo. Em apenas 3 dias, você dominou completamente todas as minhas técnicas de combate. É hora de entregar a última parte do poder. Ishigo Branco olhou para o tio Zangetsu, que assentiu. Então, com um aceno de mão, Ishigo sentiu algo coçando no rosto, como se algo estivesse prestes a crescer. Não resista. Sinta o seu poder. É o poder que nasce da sua alma. Gritou Ishigo Branco. Eu sei. Ishigo respondeu, sua voz ficando distorcida, quase eletrônica. Uma máscara clássica de Hollow apareceu em seu rosto. Metade do seu rosto estava coberta de marcas vermelhas. A pressão espiritual dentro dele aumentou várias vezes. Se a pressão espiritual de Ishigo havia atingido anteriormente apenas o nível de um poder espiritual de 3ª classe, agora ela havia invadido o reino de um poder espiritual de 2ª classe. Que poder incrível! Ishigo exclamou. Mas menos de 30 segundos depois, a máscara rachou e quebrou. A enorme pressão espiritual desapareceu, e Ishigo se sentiu um pouco indisposto. 37 segundos? Nada mal, afirmou Ishigo Branco. De fato, foi um resultado excelente.
Na história original, Ichigo era apenas um homem de 5 segundos no início. Claro, isso aconteceu porque Ichigo não aceitou esse poder. Ele usou seu poder de Shinigami para suprimir seu lado Hollow, o que o tornou muito mais fraco na sociedade das almas do que deveria. Sem um objetivo de combate claro, seu espírito de luta não era mais o mesmo. No geral, Ichigo, após salvar Rukia, ficou mentalmente enfraquecido em mais de 5 vezes. Caso contrário, não teríamos esses cenários posteriores. Bankai Ichigo derrotando facilmente o Espada 7, Kenpachi dominando o Espada 5, enquanto Hollow Ichigo teve dificuldades contra o Espada 6. No fim das contas, Bleach é uma série onde a mentalidade e a crença importam muito. Assim como Rukia não conseguia nem usar sua Shikai quando chegou ao mundo humano devido a problemas emocionais. Ainda é muito curto. Ichigo suspirou. Não se preocupe. Quanto mais você usar esse poder, mais tempo conseguirá mantê-lo, disse Ichigo branco. Claro, isso era mentira. O limite de tempo de sua holoficação dependia, na verdade, de quanto o tio Zangetsu a reprimia. Mas agora, até o tio Zangetsu estava lentamente perdendo o controle. Porque fundamentalmente a holoficação de Ichigo nem deveria ter um limite de tempo, esse poder era dele, e não deveria existir tal coisa como manter o estado. Chega Ichigo. Seu teste de Bankai está completo. De agora em diante, não apareceremos mais, disse o tio Zangetsu, correndo para interromper o Ichigo branco antes que ele falasse demais. Capítulo 34. Tic. Ichigo branco estalou a língua em desgosto. Ele sabia que o tio Zangetsu temia que ele revelasse a verdade. Mas pouco antes de desaparecer, Ichigo branco se virou para Ichigo e gritou de repente. Ichigo, o verdadeiro poder da sua Zanpakuto ainda não despertou. Acredito que você o descobrirá muito em breve. Assim que essas palavras saíram de sua boca, a expressão do tio Zangetsu mudou, porque esse poder era exatamente o que ele mais tentava suprimir. Mas ambos já haviam retornado ao mundo interior de Ichigo. Eles não podiam mais influenciar suas ações. A habilidade da minha Zanpakuto, hein? Ichigo murmurou confuso. Agora que ele pensava nisso, mesmo depois de alcançar a Bankai, Zangetsu ainda estava agindo apenas como uma lâmina, sem habilidades extras. Ele se lembrou de como a Zanpakuto de Rinji se transformou em uma arma flexível, parecida com uma cobra, após ser liberada. Olhando para Zangetsu em sua mão, Ichigo murmurou. Que tipo de poder oculto você realmente tem? Honestamente, somente a Zanpakuto de Ichigo seria tão mesquinha. Todos os outros Zanpakuto mal podiam esperar para contar tudo ao seu mestre. O do Ichigo? Descubra você mesmo. Mas Ichigo rapidamente deixou o pensamento de lado. Agora, sua força havia crescido tremendamente. Era mais importante estabilizar seu poder atual primeiro. Na manhã seguinte, Yoruichi chegou. Desta vez, ela parecia um pouco diferente. Pela primeira vez, não estava usando as roupas de Ichigo. Ela havia trocado para um traje de batalha laranja, que lembrava um pouco o uniforme de artes marciais de Goku. Então está bem. É hora da minha aula. Yoruichi se espreguiçou e olhou para Ichigo. Meu estilo de treinamento não é exatamente normal, então prepare-se. Não se preocupe, Yoruichi Neezan. Eu estava pronto, disse Ichigo, esfregando as mãos em antecipação. É mesmo? Então vamos começar. Yoruichi piscou. Nos 4 dias seguintes, Ichigo praticamente viveu em agonia. Yoruichi lançava ataque surpresa contra ele a qualquer hora do dia, e ele não tinha permissão para revidar. Só conseguia se esquivar usando o chumpo. E como Yoruichi sabia da capacidade de recuperação de Ichigo, ela nunca se conteve. Neste combate real de nível quase assassino, o tempo de reação e a velocidade de Ichigo melhoraram drasticamente. Afinal, se ele fosse um pouquinho lento demais, a faca iria penetrar em seu corpo. O que surpreendeu Yoruichi foi que por mais grave que Ichigo estivesse ferido, ele nunca gritou de dor. Ele apenas suportou em silêncio, e melhorou na vez seguinte. Vendo tanta resiliência mental, Yoruichi finalmente entendeu por que Ichigo conseguia melhorar tão rápido. Ele era um cara durão, e ela respeitou isso. Então, ela bateu ainda mais forte. Claro, Ichigo não estava totalmente acima de se vingar. Uma noite, enquanto Yoruichi dormia em sua forma de gato preto, Ichigo a agarrou em seus braços e lhe deu uma sessão de carinho completa. Quanto a quando ela estava em sua forma de irmã mais velha. Tosse, tosse, tosse. Ichigo não teve coragem para isso. Isso definitivamente seria considerado assédio. Enquanto Ichigo passava por um treinamento especial infernal, os outros também não estavam parados. Uryu Ishida, envergonhado de sua atuação anterior, voltou para casa e recuperou a luva Sanrei que seu avô havia deixado para trás. Com a ajuda dela, ele aumentou significativamente seu poder espiritual. Para ser justo, embora Uryu já tivesse tomado alguns L's antes, sua melhora foi real. Em apenas 10 dias, ele elevou sua pressão espiritual ao nível de vice-capitão. Afinal, seu objetivo era derrotar Renji, e agora ele estava quase lá. Embora ele não percebesse que quando Renji chegou ao mundo humano, ele estava usando apenas 1/5 de seu poder total. Oriumi e Shade se concentraram em dominar seus poderes. Como tinham acabado de despertar suas habilidades, conseguir controlá-las habilmente em 10 dias já era uma grande conquista. O que realmente surpreendeu Urahara Kizuki foi a garota chamada Tatsuki Arizawa. Ela não parecia alguém que tinha acabado de ganhar poderes. Ou melhor, sua força de vontade era a mais forte de todas. Seu objetivo era singular, para lutar ao lado de Kurosaki Ichigo. Essa forte determinação pessoal proporcionou a Tatsuki um crescimento imenso ao longo daqueles 10 dias. Ela desenvolveu com sucesso novas técnicas e até desbloqueou novas formas de seus poderes. E mais do que isso, ela estava escondendo um pouco de sua força. Tatsuki está realmente dando tudo de si. Oriumi suspirou enquanto observava Tatsuki se esforçar cada vez mais. Shade também a observava, ele podia sentir isso. Ele não era mais páreo para aquela garota. Ichigo, farei tudo o que puder para te alcançar. Juro.
pensou Tatsuki, enquanto chamas vermelhas queimavam ainda mais intensamente acima de sua cabeça. Finalmente chegou a hora de partir. Ishigo encerrou seu treinamento selvagem e entrou na loja de Urahara Kizuki, com Yoruichi empoleirado em seu ombro na forma de um gato preto. Oh, Ishigo-san, você chegou! Urahara o cumprimentou em seu tom alegre de sempre, sem demonstrar sinais de tensão remanescente dos desentendimentos anteriores. Certo, Kizuki, chega de papo furado. Leve-nos para o portão. Yoruichi interrompeu. Durante esse período de treinamento, Yoruichi contou a Ishigo sobre sua conexão com Urahara. Claro, ela ainda não disse nada sobre Kurosaki Ishin. Ishigo não se animava repentinamente com Urahara nem nada, mas também não era mais completamente hostil. Afinal, Yoruichi havia dado tudo de si a ele, sem pedir nada em troca. Ishigo não esqueceria essa gentileza. Nossa, parece que Yoruichi-san e Ishigo-san estão se dando muito bem, provocou Urahara. Afinal, era a primeira vez que ele via Yoruichi tão casualmente empoleirado no ombro de alguém. Kuf. Yoruichi não respondeu. Urahara se virou para Ishigo, que permaneceu frio como sempre e disse: está tudo pronto. E mais do que isso, tem algumas pessoas esperando por você. Capítulo 35. Ishigo não demonstrou nenhuma surpresa específica. Ele sabia muito bem que já que havia decidido ir para a Sociedade das Almas, mesmo que ninguém mais se juntasse, Tatsuki com certeza o faria. Kizuki abriu o portão subterrâneo e levou Ishigo para baixo. Uai, nunca imaginei que houvesse um espaço tão grande embaixo da loja. Urahara riu sozinho, divertido. Ishigo contraiu o canto da boca. Estou surpreso, mas não tão surpreso. Na imensa clareira subterrânea, erguia-se o que parecia ser uma grande estrutura de pedra. Sentados perto dela, estavam alguns rostos familiares, pessoas que Ishigo conhecia bem. Shade e Noe. O que vocês estão fazendo aqui? Ishigo olhou para ele surpreso. Quanto a Tatsuki, Ishigo não ficou nem um pouco surpreso. Isso já era um dado adquirido. Nada mudaria isso. Esse era o tipo de vínculo que eles tinham. Ishigo, eu sei que você vai para a Sociedade das Almas para salvar alguém. Eu também vou. Shade falou sem rodeios, como sempre. Mas, Ishigo começou a falar, mas quando encontrou o olhar resoluto de Shade, as palavras ficaram presas em sua garganta. Eu também vou. Vou ajudar a salvar Kushiki-san e Kurosaki-kun. Oriumi levantou a mão ansiosamente. É perigoso, Inoue-san. Ishigo tentou avisá-la. Não se preocupe. Eu tenho treinado muito duro, eu consigo me proteger, disse Oriumi com confiança. Por fim, chegou Tatsuki. Ela não disse nada. Simplesmente caminhou até o lado de Ishigo. Ishigo também não disse nada. Sua expressão se suavizou e ele pegou a mão dela, palavras não eram necessárias. Do seu ombro, Yoruichi, em sua forma de gato preto, observava a cena e se sentia estranhamente irritada. Será que são realmente só esses poucos? Sua voz repentina assustou todos os três. É o gato, falou? Oriumi apontou para Yoruichi em choque. Que criatura estranha. Tatsuki, de pé ao lado de Ishigo, inclinou-se para a frente e olhou curiosamente para o gato falante. Shade não disse nada, mas a maneira como suas pupilas se contraíram deixou claro. Essa cena assustou até mesmo aquele cara alto e de pele escura. Você já viu Olos? Um gato falante não deveria ser tão surpreendente, disse Yoruichi casualmente. Ishigo a ouviu e murmurou em seu coração. Não é nenhuma surpresa, uma ova. Mesmo assim, suas palavras pareceram estranhamente convincentes para os três. Todos assentiram, ligeiramente confusos. Então, como devemos nos dirigir a você? Tatsuki perguntou com curiosidade. Pode me chamar de Yoruichi ou Yoruichi-san, ela respondeu calmamente. Como Yoruichi usava uma voz masculina em sua forma felina, nenhum deles questionou isso. Yoruichi-san, você também vem conosco para a Sociedade das Almas? Perguntou Oriumi. Sim, Yoruichi-san será nossa guia. Ela nos ajudará a resgatar Rukia, respondeu Ishigo, interrompendo a frase. Isso é incrível. Oriumi exclamou novamente maravilhada. Yoruichi suspirou e perguntou novamente. Então somos só nós dois? Oriumi levantou a mão. Ishida-kun disse que também vem, mas ele ainda não chegou. Tatsuki balançou a cabeça levemente. Ele não nos conhece muito bem. Quem sabe se ele realmente aparece? Shade foi mais direto. Não interagimos muito antes. E nem todo mundo está disposto a correr esse tipo de risco. Talvez ele esteja com medo, ou tenha outros pensamentos. Mas antes que suas palavras pudessem ser ouvidas, Uryu Ishida apareceu diante deles. Quem disse que eu não viria? Sua voz estava calma, e ele parecia muito mais confiante agora. Transmitia a mesma vibração de algum outro personagem de anime aparecendo, tipo, o céu clareou, a chuva parou e Ishida acha que conseguiu. Afinal, estamos indo para outro mundo. Temos que ter a aparência adequada, disse Ishida presunçoso, virando-se para exibir a capa que cobria suas costas. Esse movimento deixou todos momentaneamente sem palavras, até Urahara quebrar o silêncio. Agora que todos estão aqui, tenho algumas pequenas informações para compartilhar com vocês. Ele abriu seu leque. Alguns dias antes, Sociedade das Almas. Seireitei. Prisão da 13ª Divisão. Renji, após se recuperar dos ferimentos, correu direto para a prisão da 13ª Divisão. Graças aos argumentos persistentes do capitão Ukitake Jushiro, eles conseguiram que a prisão de Rukia ocorresse na própria prisão da 13ª Divisão. Rukia já havia sido separada de seu Jigai e agora estava sentada em silêncio, vestida com um kimono branco, sozinha dentro da cela. Não havia medo ou amargura em seu rosto, apenas uma calma serena. Um lado dela completamente diferente do habitual.
Renji invadiu a prisão e gritou assim que a viu. Rukia. Ela olhou para ele com indiferença. Você está aqui, Renji. Sua voz era tão clara que parecia ter sido dita a um estranho. Renji congelou ao ouvir o tom dela, agarrando as barras. Rukia. A Central 46 acusou você de participar dos experimentos de holovicação de Kizuki. Eles a sentenciaram à execução. Mesmo ouvindo isso, Rukia não demonstrou nenhum sinal de pânico. Apenas olhou em silêncio para o perturbado Renji. Rukia, você realmente participou desses experimentos? Renji perguntou com descrença nos olhos. Rukia suspirou interiormente. Amigo de infância ou não, por que Renji sempre parecia tão obtuso? Ela vira com os próprios olhos quanta confiança Ishigo e Tatsuki, também amigos de infância, tinham um no outro. Esse tipo de fé mútua não era algo que qualquer um pudesse entender. E agora olhe para Renji, cabeça dura. Ela se sentia cansada. Você já tem a sua resposta. Então por que está me perguntando? Ela disse calmamente. Ao ouvir isso, Renji abaixou a cabeça. Eu também não queria acreditar, mas a Central 46 não mente. Até o capitão, ele perdeu a fala. O desespero de Rukia só aumentou. Ninguém acreditou nela. Nem mesmo seu próprio irmão acreditou mais nela do que nas chamadas provas da Central 46. Ela queria voltar para o mundo humano, para o único idiota que acreditou nela incondicionalmente. Afinal, com apenas algumas palavras desajeitadas, ela o fez desistir da luta e permitiu que ela fosse levada de volta para a Sociedade das Almas. Desculpe, Ishigo. Eu menti para você. Ela sussurrou, com um sorriso triste se formando em seu rosto. Isso fez o peito de Renji doer. Ele sabia que aquele sorriso não era para ele. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Rukia, da próxima vez que eu voltar, será para te levar ao Senzaikyo. Se você tiver algo a me dizer, agora é a hora, disse Renji enquanto olhava para Rukia. Rukia não disse nada. Simplesmente ficou em silêncio. A desconfiança do irmão. A desconfiança da amiga de infância. Aquele golpe duplo deixou Rukia sem palavras, então o silêncio era tudo que ela podia oferecer. Vendo que ela não tinha resposta, Renji soltou um suspiro desamparado e se virou para sair. Ele não sabia quando isso tinha começado, mas de alguma forma, ele e Rukia começaram a se distanciar. Olhando para o céu, Renji murmurou para si mesmo, sim. Quando isso começou? Em outro lugar, Ishigo e os outros seguiram Yoruichi através do Senkaimon, entrando na Sociedade das Almas. No caminho, encontraram a purificação de Kukaku de Koukaku, o Koutotsu. Graças ao Shanshan Rika de Oriumi, o grupo conseguiu passar com segurança pelo Dangai. No entanto, devido ao contato com o Koutotsu, eles foram jogados de volta 7 dias antes do tempo atual. E isso não foi tudo. No exato momento em que o Senkaimon abriu caminho acima da Sociedade das Almas, a 12ª Divisão já havia detectado a anomalia. Capitão, há uma incursão de Ryoka na Sociedade das Almas. A julgar pela pressão espiritual devem ser 5, relatou Aqua Mayuri Kurotsushi. Ah, que interessante. Então o que você está esperando? Reporte isso ao esquadrão imediatamente, disse Mayuri com um sorriso irônico no rosto. Sim, capitão. Enquanto isso, Ishigo e os outros estavam tendo uma experiência muito diferente. Então essa é a Sereitei? Ishigo olhou para a área murada no centro da Sociedade das Almas e pensou consigo mesmo. Antes que ele percebesse, ele começou a flutuar em direção a Sereitei. Yoruichi, chocado, gritou imediatamente. Ishigo. Sereitei está cercada pela pedra Sekizeki. Nem mesmo a força combinada de todos os Shinigami conseguiu invadir de fora. Mas o olhar de Ishigo permaneceu firme. Ele tinha certeza de que conseguiria passar. E sob o olhar atordoado de Yoruichi, Ishigo deslizou para dentro da Sereitei como um peixe deslizando na água, passando despercebido por qualquer um dos Shinigami. Mas os outros não compartilhavam sua habilidade e só conseguiam pousar nos arredores, Rukongai, fora de Sereitei. Os 4, Tatsuki e os outros, olharam um para o outro. E agora? O Ishigo entrou. O que fazemos? Perguntou Tatsuki. Yoruichi suspirou. Não temos esse tipo de habilidade. Se quisermos entrar em Sereitei, precisaremos da ajuda de um velho amigo meu. Embora claramente relutantes, os outros só puderam aceitar. Por favor, fique seguro, Ishigo. Tatsuki sussurrou em oração. Depois de um último olhar relutante para Sereitei, eles seguiram Yoruichi para encontrar seu contato. Enquanto isso, no portão da Estrada Branca, Gin e Shimaru esperava, apenas para se decepcionar. Eles já estão lá fora há algum tempo. Não me diga que eles não conseguem nem lidar com os guardas do portão, ele murmurou enquanto se agachava preguiçosamente. Seu excesso de confiança no Sekizeki o cegou para a possibilidade de alguém já ter entrado na Sereitei. Depois de esperar muito tempo sem resultados e receber o aviso de uma reunião de nível de capitão, Gin não teve escolha a não ser desistir e seguir em direção ao quartel da 1ª Divisão. De volta a Sereitei, Ishigo estava perdido. Ele vagou pelas ruas, completamente sem saber para onde estava indo. Acho que fiz alguma coisa meio estúpida, ele murmurou com um olhar preocupado. Afinal, ele não tinha a mínima ideia de como Sereitei era projetado. Yoruichi não teve a chance de explicar nada antes de entrar, e ninguém esperava que ele realmente conseguisse entrar. Nesse momento, um Shinigami de aparência durona avistou confuso Ishigo e caminhou até ele. De qual esquadrão você é, hein? Temos intrusos na Sociedade das Almas, e você está só vagando por aí? Volte para sua unidade.
Ishigo reagiu rapidamente e disse, desculpe, eu me perdi. Estou com o Esquadrão 4. É minha primeira vez em uma tarefa de limpeza, e eu não consigo encontrar o caminho de volta. Por que o Esquadrão 4? Isso remonta ao curso intensivo que Yoruichi lhes deu. Esquadrão comando liderado pelo Shinigami mais forte, Yamamoto Genryuzai, com o vice-capitão Sasaki Bishojiro. Esquadrão 2, assassinato e detenção, sob o comando de Soifon e do vice-capitão Umaeda Mareshio. Esquadrão 3, apoio sob o comando de Gin Ishimaru e do vice-capitão Kira Izuru. Esquadrão 4, médico liderado por Unohana Hetsu e o vice-capitão Kotetsu Izane. Esquadrão 5, resgate e emergência, liderado por Aizen Souzuki e o vice-capitão Inamori Momo. Esquadrão 6, assuntos nobres, liderado pelo chefe da Casa Nobre Byakuya e pelo vice-capitão Renji. Esquadrão 7, patrulha Seireitei, liderada por Komamura Sajen e o vice-capitão Ibatetsu Zaemon. Esquadrão 8, inteligência, liderado por Kyoraku Shunsui e o vice-capitão Izananao. Esquadrão 9, operações prisionais, liderado por Tozen Kanami e o vice-capitão Isaji Shuei. Esquadrão 10, segurança, liderado por Itsugaya Toshiro e o vice-capitão Matsumoto Hanjiku. Esquadrão 11, divisão de combate, liderada por Zaraki Kenpachi e o vice-capitão Yashiruku Zajishi. Esquadrão 12, pesquisa e desenvolvimento, liderado por Kurotsushi Mayuri e o vice-capitão Nemu. Esquadrão 13, purificação do mundo real, liderado por Ukitake Jushiro, sem vice-capitão no momento. O Esquadrão 4 era a melhor escolha. Como unidade médica, seus membros raramente eram vistos, o que os tornava perfeitos para disfarces. Os hospitais também coletavam informações. As pessoas entravam e saíam constantemente, e um estranho não seria tão perceptível. O Shinigami de aparência rude relaxou visivelmente. Ah, Esquadrão 4. Deixe-me mostrar o caminho de volta, vão logo. Seu tom agora era muito mais gentil. Afinal, ninguém no Gotei 13 queria irritar os médicos. Todos precisariam deles eventualmente. Ishigo decorou as instruções cuidadosamente e fez uma reverência. Obrigado, velho. Não precisa falar nada. Vai logo. Ishigo assentiu e saiu correndo. Seireitei proibia o uso casual de chumpo, e Ishigo entendia isso. Em outro lugar, a reunião do capitão também havia começado. Discussões acaloradas ecoavam no quartel da primeira divisão. Capítulo 37. Na reunião dos capitães, Gin Ishimaru e Aizen Souzuki começaram uma discussão acalorada, algo que Tsugaya Toshiro, o jovem capitão do Esquadrão 10, assistiu em silêncio. Mas o ingênuo Itsugaya não tinha ideia da tempestade que o esperava mais tarde. Enquanto isso, Ishigo usou seu carisma excepcionalmente forte para reunir informações enquanto se misturava no quartel médico do Esquadrão 4. Ele soube que Rukia estava atualmente detida na prisão do Esquadrão 13. Isso o fez suspirar de alívio. Mas seu alívio durou pouco. Ele também descobriu que Rukia seria executada em 21 dias. Mesmo assim, Ishigo relaxou um pouco. 21 dias, ele tinha tempo. Quando estava prestes a partir, de repente encontrou uma mulher curvilínea com uma presença calma, típica de Yamato Nadesico. Jovem, posso perguntar de qual esquadrão você é? Seu tom suave e gentil causou arrepios na espinha de Ishigo. Sentindo a pressão espiritual dela, ele só conseguiu descrevê-la como incomensurável. Ishigo imediatamente ficou desconfiado, mas antes que pudesse responder, a elegante mulher continuou. Venha comigo. Está muito cheio aqui para conversar. Ishigo sabia que não tinha como lutar para sair do hospital, então não teve escolha a não ser seguir a mulher de auri branco, com sua longa trança balançando atrás dela. Ela o levou a um jardim isolado, sem construções além de uma grande casa luxuosa. Ishigo congelou. Ele pensou que ela poderia denunciá-lo ou tentar contê-lo, mas ela simplesmente o trouxe aqui. Unohana olhou para o garoto Ryoka à sua frente com interesse. Por quê? Porque ela queria saber como esse garoto conseguiu passar pela barreira Sekizeki sem ser detectado. Nem ela, Unohana, conseguiu fazer isso. Essa foi a primeira vez que ela sentiu tanta curiosidade sobre outro Shinigami. Bem, talvez o segundo. A primeira vez a deixou com uma cicatriz permanente no peito. Sentada na varanda, Unohana olhou para o garoto à sua frente. Não tem mais ninguém aqui. Não precisa ficar tão tenso. Mas Ishigo não baixou a guarda. Continuou a observá-la com cautela. Eu sei que você é um Ryoka, disse ela gentilmente. E sei que você veio salvar Kushiki e Rukia. Não se preocupe, não quero lhe fazer mal. Só estou curiosa. Ser descoberto dessa forma deixou Ishigo nervoso. Instintivamente, ele apoiou a mão no punho da espada e perguntou. Curioso? Não vejo o que há de tão interessante em mim. E se você sabe quem eu sou, por que não me denunciou? Unohana calmamente tomou um gole de chá. Por que eu deveria denunciá-lo? Essa resposta pegou Ishigo desprevenido. Você não tem medo que eu faça um ataque de fúria dentro da Seireitei? Ele perguntou. Qualquer outro Shinigami se preocuparia com isso. Mas Unohana Hetsu? Não havia nada de normal naquela mulher. Você não vai, disse ela, ainda sorrindo. Você veio aqui para salvar alguém. Massacre e destruição não vão te ajudar. Ao ouvir isso, Ishigo finalmente relaxou um pouco e tirou a mão da espada. Então o que você quer me perguntar? Ele respondeu. Ele sabia que algo nele devia ter despertado o interesse dela, ou ela não estaria perdendo tempo daquele jeito. Porque Ishigo sentiu algo familiar nela. Embora bem escondido, o cheiro era inconfundível. O cheiro de um louco. Não estou com pressa, disse Unohana. Antes de conversarmos, vou levá-la para ver Rukia.
Você não poderá falar com ela, considere esta minha maneira de demonstrar boa vontade. Ishigo aceitou a oferta por enquanto, mas ele ainda não confiava naquela mulher. O Noana viu isso. Não se preocupe, disse ela. Ficarei à sua vista o tempo todo. Não precisa ter medo de que eu o denuncie. Era o Noana Hetsu, curiosa, mas ainda não em sua fase de loucura. Se tivesse sido Mayuri Kurotsushi quem descobriu Ishigo, ele já estaria amarrado a uma mesa, dissecado por puro interesse científico. Ishigo ainda tinha tempo, e ela lhe ofereceu a chance de ver Rukia. Nisso ele acreditava. Afinal, ela usava o mesmo auri branco de Byakuya. Ela era claramente uma capitã. E um monstro como esse, era alguém em quem Ishigo poderia confiar provisoriamente. Ainda não perguntei seu nome, não é, garoto Ryoka? Não posso continuar te chamando assim, disse o Noana, pousando a xícara de chá. Kurosaki Ishigo. Shinigami do mundo humano, ele respondeu categoricamente. Sou o Noana Hetsu, capitã do Esquadrão 4, ela disse. Se não se importa, sente-se. Venha tomar chá comigo. Ishigo sentou-se à sua frente. Estava igualmente curioso a respeito dela. Como um capitão podia sentar ali tomando chá com uma intrusa? Realmente bizarro. E assim, eles ficaram sentados com curiosidade mútua, observando um ao outro em silêncio. Em outro lugar, Yoruichi havia encontrado seu velho amigo, seu melhor amigo, Shiba Kokaku. Eles estavam se preparando para usar o canhão do clã Shiba para se infiltrar em Seireitei naquela mesma noite. Claro, Ishigo não era o único a se mover. Aizen também estava fazendo seus próprios movimentos. Primeiro, ele fingiu encontrar Renji por coincidência, e expressou sua insatisfação com a iminente execução de Rukia, plantando sutilmente sementes de dúvida e rebelião no coração de Renji. Mais tarde, ele se encontrou secretamente com Gin Ishimaru. Você viu o Ryoka? Perguntou Aizen. Não. Eles não tocaram nos guardas do portão da Estrada Branca. Esperei por séculos, mas no final só recebi a convocação para a reunião do capitão, então voltei e respondeu Gin honestamente. Isso é estranho. Capítulo 38. Aizen achou aquilo intrigante. De acordo com seu plano, Ishigo e os outros deveriam ter sido parados no portão da Estrada Branca por Gin. Isso lhe permitiria continuar discutindo com Gin durante a reunião dos capitães, outra parte perfeita de seu conflito encenado. Mas Gin não tinha encontrado o grupo de Ishigo, e pela primeira vez Aizen sentiu as coisas escapando um pouco do seu controle. Interessante. Muito interessante. Em vez de ficar chateado, Aizen sorriu. Se tudo corresse exatamente conforme o roteiro, não seria chato? Foi o desconhecido que fez a descoberta valer a pena, não foi? Esquadrão 13 celas de detenção. O Noana Hetsu levou Ishigo para a prisão do Esquadrão 13. Eu realmente aprecio isso, Capitão Noana. Eu não esperava que você viesse pessoalmente, disse o Kitaki Jushiro, dando-lhe as boas-vindas. Ishigo seguiu silenciosamente ao seu lado, vestindo o uniforme do Esquadrão 4 e agindo como um humilde aprendiz. Sem problemas, respondeu Noana com um sorriso calmo. Afinal, Rukia é a filha adotiva da família Kushiki. É justo que eu mesma cuide dela. A propósito, trouxe um dos meus médicos. Espero que esteja tudo bem? Perguntou Noana. Claro, o que for conveniente para você, o Kitaki assentiu. O Noana sorriu novamente e conduziu o silencioso Ishigo para a área de detenção. No momento em que entrou, Ishigo viu Rukia em sua cela. Ele ficou tomado pela emoção e quase gritou por ela, mas o Noana cantarolou baixinho para detê-lo. Ishigo cerrou os punhos, forçando-se a ficar em silêncio, com os olhos ansiosos fixos em Rukia. Por um breve momento, ele realmente quis sacar sua Zanpakutou e arrombar a cela para libertá-la. Mas fazer isso seria trair o Noana e envolvê-la. Isso não era algo que Ishigo conseguiria fazer. Ele não tinha escolha a não ser suportar por enquanto, e esperar por uma oportunidade melhor. Rukia ficou surpresa ao ver o Noana e rapidamente se levantou. Capitão Noana, eu não esperava que você viesse me tratar. O Noana ofereceu um sorriso gentil e começou a examinar o corpo-alma de Rukia. E o que ela encontrou surpreendeu até ela. Os ferimentos de Rukia estavam quase todos curados, mas seu poder espiritual estava perigosamente esgotado. Se não fosse reabastecido logo, ela morreria. O Noana franziu a testa. Ela não acreditava nos rumores sobre a participação de Rukia em experimentos de holovicação, mas isso não era da sua conta. Não precisava criar caso. Ainda assim, agora que ela tinha visto a verdadeira condição de Rukia, sua curiosidade foi aguçada. Os sintomas eram muito incomuns. Em todos os seus anos tratando de feridos, ela nunca havia encontrado nada parecido. Ainda mais intrigante, restaurar a energia espiritual de Rukia exigiria uma Heiatsu de nível de capitão. O que significa que, se totalmente restaurado, o poder de Rukia seria equivalente ao de um capitão. O Noana ficou genuinamente intrigada. Ishigo percebeu que ela estava olhando fixamente e pigarreou para tirá-la daquele estado. Ela piscou e então gentilmente restaurou um pouco da energia espiritual de Rukia. Você está completamente curado. De agora em diante, descanse bem, disse ela com um sorriso suave. Rukia se sentiu melhor imediatamente e abaixou a cabeça. Obrigada por reservar um tempo para me ver, Capitão Noana. Não foi nada. Já vou indo. E com isso, o Noana se virou para ir embora. Ishigo olhou para trás uma última vez relutante, mas a seguiu. Ela havia cumprido a promessa. O mínimo que ele podia fazer era não causar problemas para ela. Rukia não tinha ideia de que o silencioso médico do Esquadrão 4 que estava ao lado de Noana era exatamente a pessoa que ela tanto queria ver, Kurosaki Ishigo.
Esquadrão 4, residência de Unohana. Obrigado novamente, Capitão Unohana, disse Ichigo sinceramente. Unohana franziu a testa levemente e disse, não me chame assim. Me chame apenas de Rei Neezan. Ichigo não teve objeções. Unohana inclinou a cabeça curiosa. Rukia realmente não participou de nenhum experimento de holoficação? Ichigo negou imediatamente. De jeito nenhum. Desde que ela chegou ao mundo humano, ela mora comigo. Não tem como ela ter tempo para experimentos. Unohana estreitou os olhos. Quando a examinei, seus ferimentos já estavam curados, mas sua energia espiritual estava drasticamente baixa. É como se algo estivesse drenando sua Reiatsu continuamente. Se ela não participou de nenhum experimento, então isso é muito incomum. Ichigo franziu a testa. Aquilo era preocupante. De repente, ele se lembrou de algo que Rukia lhe dissera antes. Rei Neezan, lembro-me de Rukia dizendo que sentia constantemente como se seu poder espiritual estivesse vazando. Unohana sentiu. Então combina. Algo está extraindo a energia espiritual dela. Seja um objeto ou uma pessoa. Não é um hollow. Ichigo não era lento. Teve um lampejo de percepção. Quer dizer, que alguém escondeu algo no corpo da Rukia? Essa é a única explicação que consigo pensar, respondeu Unohana com certeza. Ichigo pensou em Kizuki Urahara. Qualquer boa vontade que ele tivesse pelo homem de repente começou a azedar. Mas ainda havia uma pergunta que ele não conseguia responder. Por que Rukia? Por que Urahara escolheu especificamente? Ele se virou para Unohana. Rei Neezan, por que exatamente Urahara Kizuki é procurado pela Sociedade das Almas? Urahara Kizuki foi exilado há mais de 110 anos por conduzir experimentos de holoficação dentro da Sociedade das Almas. Suas ações resultaram na morte de 4 capitães, 3 tenentes e do vice-chefe do Corpo Kido. Mas isso não é tudo. Ele fugiu da Sociedade das Almas com o chefe do Corpo Kido e o capitão do Esquadrão 2, Shien Yoruishi. Ele continua sendo o criminoso mais procurado pela Sociedade das Almas até hoje. Capítulo 39. Ichigo ouviu atentamente enquanto Unohana Hitsu relatava os eventos de mais de 100 anos atrás. Quando ela terminou, ele franziu a testa. O que ele acabará de ouvir era completamente diferente da história vaga e fragmentada que Yoruishi lhe contará. Na verdade, era o oposto. Rei Neezan, eu conheço a Yoruishi que você mencionou, Shien Yoruishi. Ela me disse que só fugiu da Sociedade das Almas porque foi incriminada. Unohana estreitou os olhos levemente com uma expressão pensativa. Incriminado, hein? Ela murmurou. Será que tem algo mais nisso? Ela ponderou a possibilidade por um momento, mas acabou descartando-a. Não tinha informações suficientes para tirar conclusões, e honestamente, se não fosse relacionado a Ichigo, provavelmente nem se daria ao trabalho. Bem, Ichigo, cumpri minha parte do acordo e te trouxe para ver a Rukia. Agora, posso satisfazer minha curiosidade? Ichigo assentiu. Claro, Rei Neezan. Pergunte o que quiser, se eu souber a resposta eu te conto. O olhar de Unohana se tornou penetrante. Quero saber, como você contornou a barreira de Sekizeki e entrou em Seireitei? Desde a fundação da Seireitei, você é o primeiro Shinigami a conseguir isso. Ichigo piscou surpreso. Sou o único? Unohana sentiu. Ela tinha visto o Gotei 13 crescer do zero. Se outra pessoa tivesse feito isso, ela saberia. Ichigo levantou a mão lentamente. E sob o olhar atônito de Unohana, ele fez com que o próprio espaço ao redor dele se deformasse e desmoronasse levemente. Então ele dispersou sua pressão espiritual e coçou a cabeça, sem jeito. Honestamente, nem sei como esse poder chegou até mim, mas foi com isso que rompi a barreira Sekizeki. Unohana ofegou. Uma habilidade rara do tipo espacial. Nem Ichigo conseguiu explicar, mas isso só fez a curiosidade de Unohana crescer mais forte. Você não liberou sua Zanpakuto agora. O que significa que essa é sua habilidade. Mas você é apenas um humano, um Shinigami, no máximo. Como consegue empunhar algo tão poderoso? Assim que o mistério foi respondido, outros 10 apareceram. Eu realmente não sei, admitiu Ichigo. Só senti que eu conseguiria atravessar, então tentei, e consegui. Ainda nem sei qual é a extensão total desse poder. Unohana olhou para Ichigo do mesmo jeito que alguém olharia para uma espécie rara recém-descoberta. Nesse caso, que tal isso? Deixe-me lhe ensinar esgrima e em troca, você me mostra como desenvolver essa habilidade. Um poder que não dependia de uma Zanpakuto e também não se assemelhava às técnicas de um Quincy. Unohana estava completamente fascinada. Ichigo, porém, hesitou. Espere, Rei Neezan, você é mesmo tão boa em esgrima? Unohana quase caiu na gargalhada. Desde que a arte da esgrima foi desenvolvida, ninguém jamais ousou fazer essa pergunta a ela. Até mesmo Yamamoto Jerusai era apenas igual a ela, ou talvez até um pouco inferior, em habilidade pura com a espada. Esse garoto não entendeu o que o nome Yashiro Unohana significava? A única razão pela qual ela perdeu para Kenpachi Zaraki foi por causa de pressão espiritual, não por técnica de espada. Parece que vou ter que te mostrar, disse Unohana com um sorriso que de repente pareceu mortal. Sua expressão não mudou, mas a sede de sangue nela fez Ichigo dar um passo para trás. O mesmo sorriso. Mas por que parece que um demônio acabou de acordar?
Venha comigo, ela disse, levando Ichigo para dentro de casa. Ela apertou um interruptor, e uma passagem escondida se revelou levando ao porão. Não era tão vasta quanto a área de treinamento de Urahara Kizuki, mas ainda era impressionantemente espaçosa. A sala tinha a estética de um dojo tradicional, com espadas de madeira alinhadas em prateleiras ao longo das paredes. O Noana escolheu casualmente um bokken de madeira e lançou um olhar para Ichigo. Escolha um. Quero ver como é sua esgrima primeiro. Ichigo hesitou. O Esquadrão 4 era composto por médicos. Mesmo que ela fosse a capitã, será que suas habilidades com a espada seriam tão boas assim? Com isso em mente, ele pegou relutantemente uma espada de madeira e caminhou para frente como um novato desavisado. O Noana observou-o com o maxilar ligeiramente tenso. Ela com certeza iria lhe dar uma lição. Estou pronta quando você estiver, ela disse com um sorriso gentil e reconfortante. Ichigo pensou consigo mesmo. Talvez eu devesse pegar leve com ela um pouco. Afinal, ela tinha acabado de ajudá-lo. Seria rude sobrecarregá-la em troca, certo? Mas então, bate. Com um único golpe, o Noana fez sua espada de madeira voar. Distraído? Tiz merece um sucesso. O bokken dela bateu forte na testa dele. Cucu, eu... Ichigo olhou para ela completamente atordoado, enquanto sua bokken caía ruidosamente no chão ao lado dele. Só conseguiu uma chance. Ele não usou nenhuma pressão espiritual, mas ainda assim foi completamente derrotado. Reine-san, você é louca. Ichigo disse com admiração. Ele não estava falando tão sério, claro, mas mesmo assim, poucas pessoas conseguiriam afastar sua espada daquele jeito. Seu golpe foi perfeito, rápido, mas não apressado, preciso, mas sem esforço. Havia uma espécie de pureza, como a filosofia de uma espada pesada sem fio, uma habilidade suprema que parece desajeitada. O fato de esse tipo de esgrima vir de uma mulher, foi isso que quebrou as suposições de Ichigo, mas ele não ousava mais subestimá-la. Ele rapidamente pegou seu bokken e se desculpou. Já te julguei mal, Reine-san. Me desculpe. Vou falar sério de agora em diante. O Noana sentiu seu bokken avançando novamente. Desta vez, Ichigo estava concentrado. Ele ergueu a espada e bloqueou o golpe com facilidade. Mas então o bokken de Noana deslizou para baixo dele com um giro, usando a própria força de Ichigo para se inclinar em direção ao seu rosto. Ele não esperava a mudança de técnica, mas reagiu rápido, batendo seu bokken para cima e derrubando dela. Capítulo 40. O golpe de Ichigo não seguiu nenhuma técnica ortodoxa de esgrima. Foi simples, direto, brutalmente eficaz. O Noana Hetsu olhou para ele com um toque de surpresa. Ela não via uma técnica de matar tão pura há muito, muito tempo. Não era algo que se aprendesse treinando. Era instinto. Mas quando ela estava momentaneamente distraída, a espada de madeira de Ichigo avançou direto em direção ao seu peito. O Noana deu um leve sorriso. Só isso. Sua mão esquerda se moveu. Nela apareceu uma curta lâmina de madeira que bloqueou o golpe de Ichigo com precisão e graça. Ichigo recuou alguns passos e franziu a testa. Dupla empunhadura? Você é impressionante, Ichigo. E pensar que você me forçou a usar minha segunda lâmina tão rápido, disse o Noana, com admiração evidente nos olhos. Se ao menos ele fosse um pouco mais forte. Um pensamento sussurrou no fundo de sua mente. Claramente, Ichigo havia despertado nela um desejo há muito adormecido. Quero aprender esgrima, disse Ichigo de repente. O Noana ergueu uma sobrancelha. Sua esgrima já tem sua própria forma. Você não precisa aprender mais nada comigo. Afinal, o estilo de combate natural de Ichigo nasceu do instinto. Impor-lhe formas rígidas seria contraproducente, como confundir os galhos com as raízes. Mas Ichigo balançou a cabeça. Eu não quero aprender a ficar mais forte. Eu quero aprender a ficar mais fraco. Os olhos de Noana brilharam. Ichigo, você realmente é como eu. Ela interpretou as palavras dele como um desejo de saborear mais a batalha, de fazê-la durar. Ichigo, no entanto, estava apenas tentando jogar o jogo longo, esconder suas presas e atacar quando mais importasse. Tudo bem. Já que você quer salvar Rukia, eu vou te ensinar esgrima até o dia em que ela for enviada para Senzaikyu. Mas até lá, você vai ficar aqui comigo. O Noana já tinha se decidido. Ichigo a lembrava de alguém que ela conheceu. Mas se você vai ficar aqui, vai precisar de um disfarce. Diremos que você é meu aprendiz, e temporariamente, o quarto assento do Esquadrão 4. Ela era meticulosa. Se alguém perguntar, diga que é de Rukongai. Distrito 80 Oeste. É um caos lá. Ninguém vai se dar ao trabalho de verificar. Entendido. Obrigado, Reine-san, Ichigo assentiu. Ao conhecer o Capitão Kitaki, Ichigo percebeu que não havia como atravessar Seireitei sozinho e resgatar Rukia. É melhor ficar quieto e esperar o momento certo. Naquela noite, acima de Seireitei, um estalo agudo cortou o ar. Uma esfera transparente atingiu a barreira Sekizeki de Seireitei como um meteoro. Alarmes soaram na 12ª divisão. Capitão. Más notícias. Ryoka invadiu Seireitei. Akon gritou para Mayuri Kurotsushi. E não foi apenas a 12ª divisão. Todos em Seireitei viram a explosão e a esfera brilhante colidir contra a barreira. Após o impacto, ele se dividiu em 4 raios de luz que se espalharam em direções diferentes. Ichigo sentiu-as imediatamente, aquelas pressões espirituais familiares. Shade, Oriumi, Uryu, Tatsuki, eles também estão aqui. Mas não estava muito alto? O Noana apareceu silenciosamente ao lado dele, sorrindo como sempre. Relaxe. Você não disse que Yoruishi também retornou à Sociedade das Almas?
Ishigo assentiu. Sim. Por quê? Ela já teve um título. Todos aqui a conheciam por ele. O que foi? Shunshin Yoruishi, o Flash. Se ela quiser fugir, ninguém poderá pegá-la. Com ela cuidando dos seus amigos, eles ficarão bem. Ishigo finalmente relaxou, embora nenhum deles esperasse que a primeira coisa que Yoruishi faria ao retornar fosse ir para casa. Os outros Tatsuki, Oriumi, Shade e Uryu foram divididos em 3 equipes e dispersos por Seireitei. Eles precisavam reunir informações sobre a condição de Rukia e localizar Ishigo. Ninguém jamais imaginaria que Ishigo estava vivendo corajosamente na casa do capitão do Esquadrão 4. Por outro lado, muito poucos sabiam o quão aterrorizante o Nohana Hetsu já havia sido, exceto talvez Yamamoto Genryuzai e Zaraki Kenpachi. Em outro lugar em Seireitei, a resposta do Gotei 13 foi imediata. O capitão-comandante Yamamoto Genryuzai emitiu a ordem: capturar o Ryoka vivo. Sob o comando do capitão Zaraki Kenpachi, o Esquadrão 11 vasculhou Seireitei. E como o destino quis, Ikakuma Darame e Umishi Kayasegawa tropeçaram em Tatsuki e Oriumi. Uma batalha feroz começou. Tatsuki deu tudo de si e finalmente derrotou Ikaku, escapando com Oriumi a tiracolo. Mais importante, eles agora tinham a confirmação de que a execução de Rukia aconteceria em 20 dias. Ainda assim, o dia de buscas não rendeu nenhuma captura de Ryoka. Yamamoto ficou furioso e convocou outra reunião de capitães para a manhã seguinte para discutir como lidar com os intrusos. Afinal, esta foi a primeira vez na história que Ryoka conseguiu se infiltrar com sucesso na Seireitei. E ainda assim, Ishigo permaneceu completamente alheio. Ele passou todo o seu tempo com Nohana, aprendendo como se enfraquecer, mas lá no fundo ele tinha um pressentimento. O poder que ele estava escondendo? Ele iria usá-lo muito em breve. Na manhã seguinte, o Nohana estava se preparando para participar da reunião do capitão. Ishigo estava prestes a explorar os principais locais no mapa que ela lidera para descobrir o melhor lugar para resgatar Rukia. Mas, você vem para a reunião comigo, Ishigo, o Nohana disse de repente. Eu? Ishigo apontou para si mesmo, atordoado. Só os capitães comparecem à reunião principal, mas os tenentes esperam por perto. Você disse que queria informações, certo? Esta é a sua chance. Mas o capitão Kushiki e o tenente Renji já me viram antes. Se eu aparecer, não vou acabar com meu disfarce imediatamente? Não se preocupe, o Nohana o tranquilizou. Hoje Rukia será transferida para o Senzaikyu. E por causa da invasão de ontem quem a acompanha são Byakuya e Renji. Afinal, Ishigo, você derrotou Renji no mundo humano, não é? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.